Nesta semana, no quadro Você Quer Saber, a maioria votou no tema testes de sanidade mental. E o repórter Ayrton Araújo foi ver que existem dois tipos de teste para verificar a sanidade mental. Você sabe como está a sua saúde mental? Às vezes não adianta ter um corpo são se a cabeça não vai bem. É preciso identificar a causa do problema por meio de uma avaliação psiquiátrica ou neuropsicológica. A avaliação é feita para indicar o estado mental da pessoa. São entrevistas e testes feitos por especialistas que podem diagnosticar algum tipo de transtorno. O laudo também pode ser feito para fins judiciais ou trabalhistas. Durante a consulta são analisadas as funções mentais. Os testes avaliam pontos como, por exemplo, o discurso, coerência, atenção, memória e afeto. O médico Rui Palhano explica que a avaliação psiquiátrica vai mostrar se há ou não algum tipo de alteração na mente da pessoa e quanto mais cedo se descobrir, melhor será feito o tratamento. Quanto mais precocemente você intervém numa doença psiquiátrica, por mais grave que ela seja, melhor é o prognóstico. Quanto mais tardiamente você intervém numa patologia simples psiquiátrica, pior o prognóstico. Então, o diagnóstico precoce é favorável, favorece um andamento de um tratamento em qualquer circunstância. O psiquiatra conta que a dependência química é um dos fatores que levam ao descontrole mental e pode ainda estar associada a outros transtornos. A avaliação do dependente químico, ela precede de uma avaliação laboratorial, precisa que o médico e a equipe façam uma investigação laboratorial, incluindo vários exames laboratoriais, entre os quais exames de sangue, de urina, exames eletrocefalográficos e uma avaliação de uma entrevista psiquiátrica, uma avaliação psicodiagnóstica. Para quê? Para que você possa ter uma ideia exatamente do que se passa com aquele paciente que é dependente de droga. Se tem outras patologias subjacentes, se não tem, saber a gravidade, o nível de comprometimento que essa doença está instalada na pessoa e a possibilidade que essa pessoa possa ter de recuperar ou não dessa doença. Nos casos que envolvem a justiça, o laudo de sanidade mental é mais complexo. A perícia psiquiátrica é usada para ajudar a esclarecer se o acusado agiu ou não ciente de seus atos. Todo o procedimento que vai se desenvolver daqui para frente parte desse princípio. Quer dizer, a entrevista inicial, a avaliação psicossocial, a entrevista psicológica são instrumento de diagnóstico. E sem diagnóstico você não organiza o procedimento. Então, todo o andamento de um tratamento, o que você vai fazer, o que você vai recomendar para o seu paciente, para uma família, você parte dessas entrevistas. Então, se for bem feitas, bem eficazes, você vai conduzir bem o que vai se passar daqui para frente. O teste pode ainda revelar se a pessoa é capaz ou não de desempenhar determinada função no trabalho. A avaliação neuropsicológica geralmente é exigida para nomeação em cargos públicos ou contratação. Essa avaliação ela é feita de forma semelhante, apenas com objetivo diferente. Dependendo do cargo que é solicitado, a qual a pessoa está concorrendo, a gente elenca alguns testes específicos e, além desses testes, também é realizada entrevista diretamente com esse candidato e, posteriormente, é elaborado um laudo que é entregue à entidade empregadora, que será avaliada, com a classificação de apto ou inapto para o cargo, sendo que a decisão final cabe ao empregador. E você pode participar da entrevista que vamos fazer aqui no estúdio agora, mandando sua pergunta para Você Quer Saber, @mirante.com.br. E para esclarecer outras dúvidas, nós chamamos o psiquiatra Ricardo Vasconcelos Santos. Bom dia, doutor. Bom dia, Janine. Eu começo com a pergunta da Maria dos Remédios, que é do Rádio Jornal. Ela diz: qual a margem de erro desses testes de sanidade? A gente viu agora mostrados na reportagem. Veja, depende de como os testes são realizados e executados, né? Nós estamos falando de ciência. A ciência nunca vai ter uma margem de 100%. Mesmo o teste do DNA é 99,999%. Isso quando bem feito, né? Então, há sim uma margem de eventualmente existir e de não detectar determinadas coisas. Mas, sendo bem executado, né, por um profissional habilitado e capacitado para fazê-lo, né, ele traz informações muito pertinentes e importantes. As empresas, elas devem pedir esse tipo de exame? Geralmente, no admissional, elas acabam pedindo e é algo que é importante até para facilitar o próprio dinamismo da empresa. E durante o teste,
a pessoa pode ficar muito nervosa. Então, ela tem direito a repetir? Como é que é feito isso? Bem, o profissional que vai estar executando o teste vai estar analisando direitinho, né, as questões e vai saber ponderar esse tipo de situação, né, e, se for necessário, até pedir que o candidato volte em outro momento, em outra circunstância, para que seja aplicado, para que não haja esse viés que iria atrapalhar no resultado. E o importante não é prejudicar o indivíduo que está sendo analisado. Que tipo de características é analisada? Até a própria família, antes do empregador mesmo, que deve pedir esse teste, é preciso ser pontual para que haja algum problema de sanidade mental, por exemplo. E a hereditariedade, existe algum vínculo? Os transtornos emocionais, transtornos psíquicos, de uma forma geral, eles têm um conteúdo de hereditariedade. Agora, não é aquela genética de Mendel que tem a presença do gene vai determinar a doença. Não, é uma questão poligênica, tá? Onde pode existir uma predisposição maior ou menor, né? Claro, existindo uma predisposição, isso é um fator importante, né? A genética, ela traz certas características e isso não é diferente na psiquiatria em qualquer especialidade médica. Mas nós não podemos perder de vista os fatores de ordem ambiental, que contribuem para desencadear esse tipo de quadro. Às vezes a pessoa tem a predisposição genética e não vai apresentar nada. Vai depender da questão de ordem ambiental. Nós vimos ainda agora a questão do bullying, a questão do ambiente, né, a questão cultural, que também é um fator que contribui para isso. Doutor Ricardo, tem mais uma pergunta da senhora Maria do Rosário. Ela é do Anil. Ela quer saber quais são os sintomas e sinais que mostram que realmente a pessoa não tem sanidade mental. Olha, essa pergunta é muito ampla e muito complexa para se falar, assim, porque existem vários tipos de problemas psíquicos de uma forma geral, né? A depender do tipo de problema, essas manifestações são as mais variadas, né? Na realidade, existindo qualquer dúvida, e é por isso a questão da avaliação e dos testes, seja em qual âmbito for, né, trabalhista, administrativo, judicial, etc. Tal, existindo uma dúvida acerca da questão, é necessário que a pessoa passe por uma avaliação com um profissional competente, no caso o psiquiatra ou psicólogo, para que haja uma avaliação a respeito e que se possa ter um parecer de fato especializado sobre o assunto, tá? José Maria da Coab pergunta, pode ser feita alguma prevenção para os transtornos mentais? É possível, embora seja difícil, mas aí nós temos que considerar, como foi conversado anteriormente, a questão cultural, né? Se nós tivéssemos um ambiente que fosse mais propício ao diálogo, né, uma cultura mais de paz, isso ajudaria a diminuir o desencadear de certos quadros. O Júlio Santos, da Jordua, pergunta, o cérebro não pode parar de se exercitar. Quais os exercícios recomendados? E o cérebro não parar nesse exercício, vale a pena mesmo para se evitar esse tipo de transtorno? De certa forma, infelizmente, hoje o cérebro não pode parar devido a uma multiplicidade de estímulos que nós temos. Mas se eu tivesse que recomendar apenas um exercício que é fundamental para a saúde psíquica, emocional, a saúde do ser humano como um todo, leiam. Ler é fundamental. E o sono? Qual a interferência do sono na sanidade mental? Pois bem, em relação à pergunta anterior, que tipo de manifestação poderia indicar alguma coisa? O sono é algo basilar. Se um indivíduo que esteja com dificuldade de dormir, seja por qual motivo que seja, na grande maioria dos casos, em torno de 50% a 60%, existe algum tipo de problema de ordem emocional, psíquica. Os outros fatores que representariam 40% diria estar relacionado a doenças de ordem neurológica, tá? Mas 60% estão relacionados a questões de ordem psíquica. Então, uma pessoa que com falta de sono, ela deve buscar um auxílio especializado. Olha, o Geraldo de Souza, lá de Açailândia, ele pergunta em relação ao massacre do Rio, houve dúvidas sobre a sanidade mental do acusado. Existe a possibilidade dele ter alguma doença mental ou não? Isso até está sendo bem discutido na mídia. Exatamente. Há uma multiplicidade de indícios que falam a favor que sim, né? Existe a possibilidade de você avaliar a sanidade mental de uma pessoa através de um exame retrospectivo, ou seja, voltando para trás, né? A pessoa pode não estar presente, não pode, no caso em questão, nem vivo estar, mas entrando em contato com familiares,
com documentos, inclusive até escritos de próprio punho por ele, e aferindo com profissionais que o atenderam, pode-se chegar a essa conclusão. Foi sim. Doutor Ricardo Vasconcelos, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Bom Dia. Eu que agradeço, muito obrigado.